Bom dia, queridos irmãos, com alegria partilhar com vocês nesse retiro, onde o Senhor vem renovar as nossas forças. Como nós não temos força nenhuma, então Ele vem renovar as forças que vêm do coração dEle para nós. E a passagem que foi dada para o retiro da casa comunitária foi Lucas 24. Você pode abrir comigo aí rapidamente. Lucas 24 é uma passagem onde se fala da ressurreição do Senhor no Evangelho de São Lucas, né? No primeiro dia da semana, de madrugada, foram ao sepulcro levando os perfumes preparados, né? E aqui já vem ao nosso coração quantas vezes nas nossas vigílias o Senhor nos chama para encontrá-lo nas madrugadas, né, da nossa vida, da nossa correria, né, como se diz. E Ele nos pede para levar os perfumes, como diz Santa Teresinha, Senhor, todos os meus perfumes são teus para sempre. Mesmo que esses perfumes possam estar meio aguados, né, pela azáfama, pelo ativismo, pela falta de uma oração profunda, pela distração, nós vamos já ver o que significa essa distração, não é tão simples quanto pensar em outra coisa na hora da oração, mas é algo mais sério. O Senhor nos convida a, seja quais forem os nossos perfumes, saber que o principal é o dom da nossa própria vida, levar a nossa vida para Ele nesses momentos privilegiados de adoração, no silêncio da noite, onde nós encontramos o ressuscitado. Quando todos dormem, o ressuscitado se prepara para derramar o seu amor nas nossas mortes e transformá-las em vida da sua vida. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Entraram, mas não encontraram o cadáver de Jesus. Estavam desconcertadas pelo fato quando se lhes apresentaram dois personagens com vestes fulgurantes. E como ficassem espantadas olhando para o chão, eles lhes disseram: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, ressuscitou. Recordai o que vos disse ao estar ainda na Galileia. Ou seja, o Filho do Homem deve ser entregue aos pecadores e ser crucificado, e no terceiro dia ressuscitará. Elas se lembraram das palavras dele, voltaram do sepulcro e contaram tudo aos 11 e a todos os outros. E aí continua a palavra, né? A palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É de uma riqueza isso daqui, você pode rezar depois no momento do deserto. Mas essas palavras dos anjos, elas podem dar uma chave de inteligência para toda a nossa vivência vocacional. É tão importante entender isso daqui, e muitas vezes, e aí que entra a distração. A grande tentação do demônio nas nossas vidas é a distração. O Padre Raniero Cantalamessa vai dizer que o que Deus exige mais de uma alma é a atenção à sua presença. É a atenção à ação da sua obra nas nossas vidas. A atenção. Deus não exige de nós grandes ações fruto de nossas próprias forças. As grandes ações que cumprimos é o Espírito Santo que cumpre através dos vasos de argila que nós somos. O que Deus exige é justamente essa atenção. Por isso que a arma do demônio é a distração. Diante das realidades que nos consomem, qual é a artimanha do inimigo? É fazer com que o nosso olhar se volte para essas realidades a tal ponto que elas vão ganhando um caráter absoluto na nossa vida. É a minha doença, são os problemas com os quais eu tenho que lidar e que são muito maiores do que as minhas próprias forças.
são as dificuldades da missão, do apostolado, são as minhas fraquezas físicas e psicológicas, são os meus pecados. E aí, seja qual for essa realidade que tem ganhado força na sua vida, isso vai crescendo dentro de nós. Porque nós vamos tentando resolver o problema, nós vamos tentando gerenciar em nós as nossas fragilidades, nós vamos tentando luta, cai, luta, e nos centralizamos na luta em si, e não naquele pelo qual nós lutamos. Então todas essas realidades vão nos distraindo, e se transformam em verdadeiros lugares de morte, porque vão nos afogando em nós mesmos. Os problemas nos afogam, as dores nos tiram de nossa paz. São Francisco de Assis vai dizer que se alguma coisa tira a paz do meu coração, é porque essa realidade ocupou o lugar de Deus no meu coração. Então a gente pode ter esse critério de discernimento. Se tem uma realidade, por mais que seja ligada ao reino de Deus, à obra que nos é confiada para fazermos crescê-la na graça de Deus, e não na força do nosso braço, das nossas intervenções. Então, por mais que tenhamos realidades ligadas ao céu, é preciso entender que é só Jesus que salva, não sou eu. Se eu morrer daqui a pouquinho, aqui, depois dessa pregação, vocês rezam por mim, mas se eu morrer, em um instante vai aparecer outra pessoa para fazer o que eu faço. Não vai fazer do jeito que eu faço, mas vai haver, porque Deus pode substituir ministérios, mas Ele não substitui nunca uma oferta de vida. O que Deus pede a você é a oferta da sua vida, é a oferta da minha vida, do Filho, pelo Espírito, para o Pai. E nós não fomos chamados para resolver problemas. Minha missão não é resolver problemas. Minha missão é ser instrumento de Deus com relação a esses problemas, com relação à saúde dos meus irmãos, com relação ao que me é confiado da parte de Deus pela comunidade. E aí vai haver problemas que terão que ser gerenciados e resolvidos, mas não é a finalidade última da minha oferta de vida. Então, só que o inimigo vai nos centralizando nessas situações que são muitas vezes ligadas ao reino de Deus. E aí nós vamos nos angustiando, nós vamos perdendo a paz, nós vamos até nos momentos de noite, onde nós vamos adorar o Senhor nas nossas vigílias, aquilo nos acompanha o tempo todo, nós vamos perdendo a nossa saúde. Eu me lembro que há uns 2 anos atrás houve um problema com o seguro de saúde da Luciane aqui, Luciane minha esposa, e ela, como talvez a maioria saiba, faz um tratamento de quimioterapia todos os meses com relação ao câncer no cérebro que ela tem. E durante 1 mês a gente ficou sem seguro de saúde, não foi um problema da administração, né? E foi um dos meses mais angustiantes da minha vida. Deus permitiu isso porque Ele queria me formar. E nesse mês, era o mês de julho, há 2 anos atrás, e aqui normalmente tiramos as férias comunitárias nessa época, eu resolvi rezar com o livro de Jó, porque eu estava me sentindo assim tão esmagado, que eu disse, eu vou rezar com o livro de Jó, né? E aí teve uma hora que numa dessas léxios divinas, eu disse para Deus, Senhor, eu te oferto a minha angústia pela salvação das almas, eu te oferto a minha dor interior, a minha preocupação com essa história desse seguro de saúde, pela evangelização da França, dos jovens, pela santidade da comunidade. E de repente Deus falou. E foi tão de Deus porque eu não estava nem pensando no que me veio, né? O Senhor disse assim, meu filho, até que eu acolho essa sua oferta. Mas sabe de uma coisa? Eu não queria que você tivesse tão angustiado assim, não. Eu queria que você estivesse num abandono feliz nos meus braços. Eu queria que a sua oferta fosse um abandono
dessa situação nos meus braços, já que você já fez tudo que você podia fazer e só lhe cabe agora esperar. E eu fiquei tão impressionado e foi tão bonito ver esse rosto de Deus que acolhe a minha angústia, mas que quer mesmo é que eu aprenda a me abandonar, a não me preocupar com isso, a não perder minha paz e minha saúde com isso. E aí eu disse, Senhor, pois me dê essa graça desse abandono, dá-me o que tu me pedes, dizia Santo Agostinho, e pede o que tu quiseres. E aí eu comecei uma súplica incessante da graça de poder, de saber abandonar situações que me escapavam nos braços, nas mãos do Pai. Porque a experiência com a providência divina é uma experiência com a paternidade de Deus. É Deus que cuida. Mesmo que o mundo inteiro venha abaixo, diz Santa Teresa, só Deus basta. E é nessas horas que esses poemas que a gente canta tão emocionados, né, eles se encarnam nas nossas vidas. E aí Deus foi derramando a graça desse abandono, eu fui rezando, e aí tive essa experiência de no final do livro de Jó, final daquele mês, dizer, Senhor, antes eu tinha ouvido falar de Ti, mas agora viram-te os meus olhos. E alguns dias depois se resolveu numa simplicidade, né, houve a renovação do seguro de saúde, sem nenhum problema. Deus se serviu desse problema para me ensinar um pouco mais o que era o abandono nos seus braços. Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Isto é, por que perdeis a vossa paz com situações que de qualquer maneira escapam das vossas forças, né? São maiores do que as vossas forças. Temos que trabalhar, como dizia Santo Inácio de Loyola, como se tudo dependesse de nós, mas sabendo que tudo depende de Deus. Então não é o se abandonar nas mãos de Deus, não é um ato de irresponsabilidade, mas um ato de quem tem um olhar de fé. E o Papa Francisco, juntamente com o Papa Bento XVI, na sua primeira encíclica Lumen Fidei, né, que foi aquela encíclica escrita por Bento XVI e retocada pelo Papa Francisco e assinada pelo Papa Francisco, ele vai dizer que ter fé não é apenas acreditar nos dogmas ou nas verdades da nossa fé. Ter fé é olhar as realidades com o olhar de Cristo. Porque o olhar de Cristo é um olhar pascal, que integra a morte e a ressurreição, que integra paixão, morte e ressurreição. A nossa vida missionária, a nossa vida consagrada, ela integra morte e ressurreição. Então não é um acidente de percurso quando temos um problema para resolver, ou quando estamos doentes, ou às vezes a gente diz assim, se eu não tivesse esse temperamento, eu serviria melhor a Deus. Se eu não tivesse essa dor na coluna, eu serviria melhor a Deus. Se eu não tivesse essa esposa ou esse esposo, eu serviria melhor a Deus. Se eu não tivesse essa dificuldade financeira, se eu não tivesse esse formador comunitário, esse responsável local, ou esse irmão de casa, ou esse coordenador de casa, se eu não tivesse os meus pecados, eu serviria melhor a Deus. Só falta dizer assim, se eu não tivesse a cruz, eu serviria melhor a Deus. Mas isso é ainda se comportar como alguém que vive no Antigo Testamento, que olha a cruz como uma maldição. A cruz, ela é dor, ela é sofrimento, mas é dor e sofrimento transfigurado pelo amor de Deus, que se derrama nas nossas vidas de oração e que vão transformando dor em amor, oferta em dom esponsal de si ao divino esposo das nossas almas. Por isso que é importante procurar na nossa vida de contemplação, mas uma contemplação que não é um psicologismo.
Às vezes a gente vai para a oração para ficar matutando, né, nos nossos problemas, refletindo sobre as nossas situações difíceis. E a nossa oração vai perdendo aquele caráter esponsal, que é o caráter do dom gratuito de si, simplesmente porque eu amo o meu divino esposo. E eu acolho Jesus como meu esposo, porque eu amo do jeito que ele é, o meu Deus, o meu Senhor. Então, como aqueles casais que só conversam para resolver os problemas da família, nós vamos nos tornando essas almas esposas que só recorrem à oração para resolver os problemas ou as situações que lhes escapam. E não gastam mais tempo, né? No lugar de dizer perder tempo, né? Não ganham mais tempo nessa oração que é apenas contemplação da beleza de Cristo. Né? Em breve, daqui a poucos dias, vamos celebrar a festa da transfiguração do Senhor. Essa capacidade de se maravilhar na presença de Jesus. Como é bom para nós estarmos aqui, Senhor. Vou armar 3 tendas. Nós perdemos aos poucos, ao nos deixar invadir pela morte, a capacidade de querer armar tenda e ficar com Jesus, como Pedro, Tiago e João. Em vez de dizer, deixa-nos estar aqui para armarmos uma tenda, o nosso problema hoje é, Senhor, pode subir o monte aí, chama outra pessoa que tem menos o que fazer, porque eu não tenho como subir contigo. Quando, na verdade, o nosso fundador vai dizer, justamente, nos nossos escritos, né? Ele vai dizer assim, a vida de união íntima com Jesus, através da oração, é a fonte para o desabrochar e o amadurecer deste amor esponsal. No escrito Amor Esponsal ele vai dizer isso. União íntima com Jesus através da oração. Oração que é parada com Deus, ele vai dizer. Não pode haver amor esponsal, isto é, esse amor de união gratuito que está com Jesus não só para resolver problemas, né, que resolve com ele os problemas também, não é para também ir para o outro extremo, né, mas que gasta esse tempo na gratuidade do estar com o Senhor. Né. Não pode haver amor esponsal sem que diariamente procuremos nos encontrar com o amado e ganhar bom tempo em sua companhia. Vocês já prestaram atenção nessa frase do Moisés no escrito Amor Esponsal? Ele não diz perder tempo em sua companhia, mas ele diz ganhar bom tempo em sua companhia, em adoração, louvor e escuta. A gratuidade da nossa contemplação de Jesus na vida de oração, segundo o carisma Shalom, ela é marcada pela adoração, o louvor e a escuta de Deus. Eu escuto a Deus porque eu amo escutar o meu esposo. Eu o adoro, é bom para mim estar aqui, Senhor. Eu o louvo porque eu vejo que Deus é a minha grande alegria. Como o autor do Irmão de Assis, falando de São Francisco, ele dizia justamente que para Francisco, Deus era a grande realidade da sua vida. Então, Deus é a grande realidade da minha vida hoje. Nós vemos no trecho acima dos nossos escritos, nós somos chamados a orar diariamente e encontrarmos Jesus para que o amor esponsal desabroche e se desenvolva em nós. Santo Agostinho dizia, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Pode ser que o nosso coração esteja tão inquieto, tão angustiado, não porque necessariamente precise de uma transferência, não porque necessariamente precise disso ou daquilo, mas porque não está mais encontrando Jesus vivo, está procurando nesses lugares de distração, que ganham um caráter absoluto no nosso interior, e a nossa vida interior vai se tornando anêmica, porque Jesus não é mais a fonte. E é preciso dizer isso para nós hoje.
Sabe que São Bernardo, escrevendo para o Papa Eugênio, ele vai dizer para o Papa que se estas tuas malditas ocupações não te deixam ganhar tempo para a tua vida de oração, tu vais ser arrastado para onde tu não quererias ir, isto é, para a dureza de coração. Então, se São Bernardo escreve para um Papa, nós, como consagrados, somos também destinatários desse lembrete, dessa exortação. Se nós não pararmos, e parar não é só estar ali rezando, já é grande coisa, mas é parar mesmo. Parar é você expulsar do templo do seu coração todo o comércio com o pecado, todo o comércio com as preocupações que você não vai poder resolver no momento da sua oração. Como Jesus faça um feixe e saia expulsando do seu coração, porque é uma casa de oração. Expulse todo o comércio com preocupações que ocuparam o trono de Deus na sua vida. Expulse o pecado, expulse os vícios, expulse as distrações através de um uso desordenado das redes sociais. As redes sociais não são o problema é o nosso coração e a relação que ele vai gerando com as redes sociais. Isso vai nos fazendo, às vezes, perder o hábito de lermos a vida dos santos, por exemplo. O Papa Paulo VI, ele dizia assim, peguei uma citação, ele dizia assim: já na década de 70, nós gostaríamos que vós lesseis as biografias dos santos. A vida dos santos oferece hoje um tesouro de experiências e de exemplos incomparáveis, úteis ao progresso moral e espiritual autêntico. E a gente diz: eu não tenho tempo, meu Deus do céu, para que é que eu uso o meu tempo? É para que a minha vida interior transborde no meu fazer? Porque em Deus, ser e fazer é a mesma coisa. O fazer divino é uma manifestação do ser divino. E se nós somos almas esposas de Jesus, nós nos unimos a Ele, então o nosso fazer é um transbordar daquilo que somos em Jesus no poder do Espírito. Então, se eu digo que eu não tenho tempo, a minha alma vai ser arrastada para onde eu não gostaria de ir, que é para a dureza do coração. Quando o nosso coração esfria, a gente precisa criar o hábito de aquecê-lo de novo na fogueira dos santos, na fogueira espiritual, na sarça ardente que são a vida dos santos, as vidas dos santos. Por isso que o Papa Paulo VI, canonizado, São Paulo VI, vai nos falar, vai nos exortar a ler de novo e rezar com a biografia dos santos. O Catecismo da Igreja Católica diz que Jesus nos encontra lá no nosso cotidiano para nos levar a uma interiorização maior. O Catecismo diz no número 2560 que a maravilha da oração revela-se precisamente à beira dos poços, aonde vamos buscar a nossa água, lembrando a samaritana, que foi buscar a sua água, aquela que ela achava que podia saciar a sua vida. E Jesus vai lá encontrá-la no poço dela para lhe revelar um outro poço e uma outra água, uma outra vida, uma vida eterna, uma vida em abundância. Sai desse poço, sai desse estilo de vida todo voltado para fora no sentido negativo, aonde tu não encontras mais o teu divino esposo dentro de ti, para ir para fora cheio de Jesus e não cheio de ti mesmo. Ele nos encontra no nosso poço. Aí é que Cristo vem ao encontro de todo ser humano.
ele antecipa-se a procurar-nos e é ele que nos pede de beber. Jesus tem sede e o seu pedido brota das profundezas de Deus que nos deseja. A oração, saibamo-lo ou não, é o encontro da sede de Deus com a nossa. Se você está morrendo de sede de Deus, saiba que Deus já morreu na cruz, dizendo: tenho sede de ti. E esse retiro é uma oportunidade de matar de novo essa sede, de degustar o coração de Jesus, que derrama água viva no nosso interior. São Tomás de Aquino vai dizer na Suma contra os Gentios que é próprio da amizade conviver com os amigos. Ora, o entretenimento do homem com Deus constitui a contemplação. Se é próprio da amizade conviver com os amigos, a contemplação é esse conviver do homem com Deus. É um ato de amizade. Por isso, o termo contemplar significa com, comunhão, união, e templum, espaço celeste. Então, contemplar significa a comunhão, a união com o céu, com o espaço celeste. As duas palavras cum e templum do latim assumem um significado de habitar esse espaço celeste. A contemplação a qual nós somos chamados, que é a primeiro dos tripés, né, é você habitar no céu, habitar em Deus. Santa Elizabeth da Trindade descobriu que o céu é Deus e que ele está na sua alma. Então, eu redescobrir essa vida interior é eu me retirar do túmulo e descobrir Jesus vivo na minha vida, mesmo que a minha vida hoje seja morte. Ele está vivo e ele vem me ressuscitar. A contemplação é maravilhamento que gera o silêncio deslumbrado, provocado pela escuta do Deus inefável. É o silêncio contemplativo, que não significa ausência de palavras ou de sons, mas plenitude da palavra e da harmonia suprema. Então, o silêncio contemplativo, diz o dicionário de mística, é a plenitude da palavra de Deus que nos é dirigida e que gera uma harmonia suprema no nosso caos interior. Por isso, a contemplação é uma espécie de imersão na luminosidade da comunhão plena com Deus Trindade de amor. De fato, olha como é bonito isso, preste atenção. O verbo hebraico NBT, que costuma ser traduzido por contemplar, então contemplar do hebraico, na realidade indica a ação de escavar, de perfurar a superfície da realidade para alcançar o núcleo secreto que contém os sinais do mistério. Eu vou ler essa parte muito profunda. O verbo contemplar, que é normalmente a tradução que se dá ao verbo hebraico NBT, não sei pronunciar isso em hebraico, né? Significa a ação de escavar. Contemplar do hebraico significa escavar, perfurar a superfície da realidade para alcançar o núcleo secreto que contém o sinal do mistério de Deus. Nas Sagradas Escrituras, a contemplação assume o sentido de busca existencial de comunhão com Yahvé. Essa amizade cresce da parte do homem
à medida que este é fiel aos termos da aliança que o Senhor fez com o seu povo e à sua vontade. Então, peraí que eu vi um erro de português aqui, né? Mas à medida que nós nos unimos, né, à vontade de Deus, que são os termos da aliança de Deus para conosco hoje, nós vamos escavando e mergulhando na contemplação do mistério da Trindade, que é o mistério de Deus. Às vezes a gente está paralisado na nossa vida espiritual porque a gente não vive a vontade de Deus abraçando-a do interior, mas como algo que nos é imposto. E nós precisamos redescobrir aquilo que Jesus disse no Evangelho: ninguém rouba a minha vida, eu a dou livremente. Irmão, é interessante a gente mergulhando no conselho, os temas que foram sugeridos para a Assembleia Geral, tem castidade, tem pobreza, tem contemplação, tem tudo que você possa imaginar, mas não tem obediência. Parece que a obediência é vista por nós como algo a ser esquecido ou como algo que incomoda demais. Nós não entendemos que a obediência foi assim que Jesus salvou a humanidade, obedecendo. E obedecer não é aquela coisa cega de quem é pau mandado, perdão pelo termo que é usado. Mas a obediência é um ato de amor esponsal. Isso vai ser difícil para mim, mas eu enxergo por detrás daquela criatura tão frágil o meu esposo que permite que eu abrace a vontade de Deus. E assim a minha vida de contemplação vai sendo coerente com a minha oração. A minha oração vai sendo coerente com a minha vida. Então a oração não é eu estou aqui rezando e agora eu vou viver minha vida, não. Nós não somos funcionários do reino, nós somos missionários. E por isso que tudo que nós vivemos diz respeito à nossa vida contemplativa. Nós precisamos redescobrir a dimensão existencial da contemplação. Se ninguém olha para mim e parece que me esqueceram, não vou entrar em pânico. Eu sei que eu estou sendo associado ao mistério da vida oculta de Jesus. Se de repente eu estou numa intensa vida apostólica, não vou me preocupar também. Isso não vai subir a minha cabeça. Porque eu sei que eu estou sendo associado àquela parte da vida de Jesus, da sua vida pública. Se eu fui traído por um amigo, isso não vai me destruir. Vai me ferir, mas não vai me destruir. Porque eu sei que eu estou sendo associado à traição que viveu Jesus, da parte de Judas. Se eu estiver sendo crucificado, não vou me desesperar porque eu estou sendo associado à cruz. E se eu estou num tempo de muita felicidade, gozos espirituais, isso também não vai me iludir no sentido negativo, né? Porque eu sei que eu estou sendo associado ao mistério da transfiguração do Senhor, da ressurreição. E é isso, é um olhar pascal sobre a própria existência. Ter fé é isso. Eu olho para a minha vida com o olhar de Jesus e com esse olhar eu vejo paixão, morte e ressurreição. Tudo é integrado na vida do consagrado. E assim eu vou ser feliz na mais profunda prova, né? No mais profundo sofrimento. Eu vou dizer: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E assim eu vou ser um homem de experiência com Deus. As pessoas percebem quando os nossos discursos são palavras treinadas ou quando é o fruto da nossa vida unida à vida de Jesus. As pessoas percebem quando eu estou repetindo o que me mandaram dizer ou quando a minha vida é uma vida toda de experiência pascal. Por isso, não tenha medo se você é crucificado. Diz o Papa Francisco na Gaudete et Exsultate: a santidade é viver em união com Ele os mistérios da sua vida. Consiste em associar-se de uma maneira única e pessoal à morte e ressurreição do Senhor, em morrer e ressuscitar
continuamente com Ele. Mas pode também envolver a reprodução na própria existência de diferentes aspectos da vida terrena de Jesus, como eu acabei de falar. A vida oculta, a vida comunitária, a proximidade aos últimos, a pobreza e outras manifestações da sua doação por amor. A contemplação destes mistérios, como propunha Santo Inácio de Loyola, leva-nos a encarná-los nas nossas opções e atitudes. Porque tudo na vida de Jesus é sinal do seu mistério. Toda a vida de Cristo é revelação do Pai. Toda a vida de Cristo é mistério de redenção. Em última análise, é Cristo que ama em nós, porque a santidade mais não é do que a caridade plenamente vivida. E Santa Teresa de Calcutá vai dizer a mesma coisa. O que é a contemplação? É viver a vida de Jesus, amar Jesus, viver sua vida em nós, viver nossa vida em sua vida. Isso é contemplação. Para mim, disse Madre Teresa de Calcutá, contemplação não é ficar trancado em um lugar escuro, mas permitir que Jesus viva sua paixão, seu amor, sua humildade em nós, rezando conosco, estando conosco. Nossa contemplação é nossa vida. Então, meu irmão, se você está com depressão, não é um acidente de percurso. Você está sendo unido a essa angústia que Jesus viveu no Horto das Oliveiras. Então dê esse sentido. Na verdade, você não precisa dar sentido, porque já tem sentido. Só precisa descobrir o sentido. Nossa contemplação é nossa vida. Não é uma questão de fazer, mas de ser, diz Madre Teresa de Calcutá. E ela continua: devemos rezar com perseverança e com muito amor. Se não rezarmos, nossa